Olá, pessoal. Um dos assuntos mais importantes em debate aqui no Senado Federal é, sem dúvida, a reforma da Previdência. Nós já tivemos aqui um ciclo de debates na Comissão de Constituição e Justiça, que é o espaço fora do plenário que vai ter decisão sobre essa reforma. Esses debates foram muito ricos e hoje eu tenho uma avaliação de que é possível que nós consigamos algumas vitórias nessa discussão. Mas para que isso aconteça, é importante que cada cidadão, que cada cidadã brasileira possa fazer a sua parte, ou seja, se informar sobre quais são as grandes mudanças e de que maneira isso afeta a vida de cada um de nós e, ao mesmo tempo, com essa informação, poder se mobilizar, falar com os senadores. Cada estado tem 3 senadores, nós precisamos cobrar de cada um deles que vote a favor e no interesse da população. E é com esse objetivo que eu estou iniciando hoje um pequeno trabalho de comunicação para abordar alguns temas que são muito importantes para que você possa se informar, possa fazer a discussão, inclusive mudar essa posição de muita gente no Brasil, inclusive muitos que vão ser prejudicados por essa reforma e que acham que essa reforma é realmente necessária, precisa ser feita, enfim. Para isso, eu trouxe aqui para conversar conosco o doutor Bruno Moretti. Bruno, ele é assessor da liderança do PT e trabalha exatamente nesse tema da reforma da Previdência. Ele é funcionário do Ministério do Planejamento, é analista de políticas públicas do Ministério do Planejamento, está aqui à disposição da nossa bancada e é também doutor pela Universidade de Brasília e é uma das grandes autoridades que nós temos nesse tema da Previdência Social. E ele vai nos ajudar aqui a entender algumas coisas e como essas coisas vão afetar cada um de nós. Eu queria começar perguntando ao Bruno, não é? Se ele acha que essa proposta de reforma da Previdência é justa, porque o governo alega que há uma crise. Nós sabemos que há um déficit na Previdência do INSS hoje, porque as pessoas estão desempregadas, as empresas estão fechando e ninguém vai contribuir para a Previdência Social se não tem emprego, se não trabalha ou se o seu negócio não está funcionando. Só que quando a gente vive uma situação de dificuldade pessoal, nós sempre usamos 2 meios para sair dessa crise. Um é cortar as nossas despesas, né? Mas o outro é também procurar um emprego melhor, botar uma pessoa de casa para trabalhar, fazer um cachorro-quente para vender na praia. E a proposta do governo, aparentemente, ela só trata da questão das despesas, ou seja, de cortar o benefício que você tem. Eu queria que o doutor Bruno fizesse uma primeira consideração, se ele acha que essa reforma está pegando tanto pelo lado do corte de gastos, quanto também pelo aumento da arrecadação da Previdência. Teria alguma forma de a gente aumentar a arrecadação da Previdência e cortar menos? Bom dia, senador. Obrigado pelo convite. É muito importante a gente entender, não é, que a Previdência Urbana no Brasil ela foi superavitária, ou seja, ela arrecadou mais do que gastou até 2015. Então, a piora das contas previdenciárias ela é efeito da crise econômica, como o senhor colocou. Então, o primeiro ponto é o governo ter uma proposta para o país gerar emprego e renda, o que ainda nós não vimos. Não é? O segundo ponto é que essa reforma da Previdência ela realmente praticamente não traz nenhuma medida pelo lado do aumento da arrecadação. E há espaço para isso. Por exemplo, os 2%, né, um percentual muito pequeno de pessoas muito ricas no Brasil pagam em média 5% de imposto de renda. Ou seja, pagam muito o imposto porque elas são isentas da maioria dos seus ganhos. Então, é fundamental que a reforma avance em novas fontes de receita para a Previdência Social, porque a verdade é que ela hoje só focaliza o corte de gasto, ou seja, a redução do valor das aposentadorias e ela dificulta o acesso à aposentadoria dos trabalhadores. Uma das coisas que eles falam muito é que essa reforma da Previdência é para eliminar privilégios,
é para fazer com que as pessoas que têm mais contribuam mais, quem tem menos contribuam menos. Mas eu lhe pergunto, no caso do regime do INSS, quem são as pessoas que mais vão ser atingidas? Qual é o valor do salário hoje dessas pessoas que vão ter diminuída a sua aposentadoria quando se aposentarem, que vão ter que trabalhar mais, que quando morrerem vão ver a mulher ou o marido que sobreviveram e seus filhos terem uma pensão pela morte menor do que ela é hoje? Me diga qual é o perfil dessas pessoas que mais vão ser atingidas na retirada dos seus benefícios. Senador, o grosso da reforma, não é, ataca os trabalhadores do INSS. Quem são hoje, por exemplo, as pessoas que estão aposentadas pelo INSS? É uma pessoa que, em média, ganha R$ 1.400 de aposentadoria ou pensão, não é? E 2/3 dessas pessoas, na verdade, elas ganham exatamente um salário mínimo. Então, é claro que nós não podemos, num país desigual como o Brasil, chamar de privilegiado alguém que ganha R$ 1.400, entende? Então, a reforma ela acaba atacando uma série, não é, de direitos, uma série de benefícios, por exemplo, reduzindo o valor da pensão por morte. Uma viúva, não é, que vai passar a ganhar R$ 600, de fato ela não é uma privilegiada. Não é? Isso é muito importante da gente entender. A gente faz algumas análises na assessoria de que em certas situações, uma pessoa hoje que se aposentaria com cerca de R$ 2.000 vai poder se aposentar com alguma coisa como R$ 1.100. Então é uma redução de 50% no benefício dessa pessoa. Ou seja, todo o ajuste está incidindo sobre essas pessoas que ganham em torno de R$ 1.000 e poucos até R$ 2.000 e vão perder até 50% da sua aposentadoria e no caso da viúva vão inclusive ganhar abaixo do salário mínimo em certas situações. Pois bem, então a realidade é de fato essa aí. Um outro tema também que nos preocupa, embora ele, digamos assim, não atinja todos os trabalhadores, mas atinge uma parcela muito importante, que é o caso das chamadas aposentadorias especiais. Por exemplo, o cidadão que trabalha a vida inteira com um aparelho de raio-x, vocês sabem que aquela radiação ela pode causar câncer depois de um certo tempo de exposição. Ou o trabalhador que produz numa mina de carvão, né, lá a 400 metros de profundidade, trabalhando o dia inteiro com a iluminação restrita, com o risco de numa explosão daquelas ele morrer, ou o trabalhador que está exercendo o seu trabalho num laboratório, lidando com exames e que esses exames muitas vezes são de pessoas que têm doenças extremamente contagiosas, ou quem trabalha num laboratório de virologia. Essas pessoas não podem trabalhar a vida inteira, 35, 40 anos, numa função como essa. Por isso que existe a aposentadoria especial, ou seja, você vai trabalhar 15 anos naquilo ali, 20 anos naquilo ali, e então se aposenta, sem a necessidade de ter uma idade mínima. O governo agora está exigindo que, além da pessoa trabalhar um determinado número de anos, ela se aposente com uma certa idade. Então, isso anula, inclusive, não é, essa possibilidade de a pessoa se expor menos tempo. Você podia falar um pouquinho sobre isso, dar algum exemplo do que acontece concretamente? Perfeito, senador. Essa questão da aposentadoria especial revela essa lógica perversa que, na verdade, só visa reduzir os benefícios dos trabalhadores. No caso das aposentadorias especiais, né, hoje nós não temos uma idade mínima, porque o conceito é exatamente de um tempo máximo de exposição a esses fatores de risco que podem levar esse trabalhador ao adoecimento, à morte, caso ele fique mais tempo exposto. O que a reforma faz? Ela coloca uma idade mínima, não é? Que pode variar, pode ser de 55, 58 ou 60 anos para esse trabalhador. Então, por exemplo, no caso de um trabalhador numa mina de carvão, se ele começou a trabalhar ali por volta dos 20 anos, não é? Ele se aposentaria hoje com 15 anos, porque é o tempo máximo de exposição do risco daquela atividade, né? Altamente prejudicial à saúde. Ele vai ter que aguardar cerca de 20 anos
a mais para se aposentar. Então, na verdade, se extingue a aposentadoria especial e se submete o trabalhador a riscos por um período de tempo, né, que, se a gente olhar do ponto de vista científico, é o dobro daquilo que ele deveria estar exposto. Então, a questão da idade mínima ainda se soma àquela lógica da redução dos valores da aposentadoria, porque esse trabalhador, além de ter que ficar muito mais tempo exposto ao risco, ele também vai ter uma redução dos valores da aposentadoria dele. Então, na prática, se extingue a aposentadoria especial em função dessa visão equivocada de que a previdência será sustentável se fizer cortes em cima dos trabalhadores, não reconhecendo as suas peculiaridades, as especificidades da sua relação de trabalho. E, por outro lado, como a gente já disse aqui, ela não tem nenhuma medida, por exemplo, para aumentar a arrecadação previdenciária. Se você olhar os produtores rurais, quando eles exportam, não é, para outros mercados, eles não pagam R$1 de contribuição previdenciária. Isso significa 7 a 8 bilhões, não é, por ano de perda de receita para a Previdência. Não há nenhuma medida, por exemplo, para rever essa desoneração. Então, não é justo que um trabalhador exposto a um risco, por exemplo, ele trabalhe o dobro do tempo que trabalharia hoje com a idade mínima. Perfeito. Aqui nesse trabalho que a gente vai tentar fazer várias vezes durante a semana, eu vou trazer várias pessoas que são especialistas e nós vamos conversar também sobre casos concretos, para vocês terem uma ideia de qual é o tamanho da decisão que vai interferir na vida de cada um. E a gente vai trabalhar com alguns exemplos práticos também. Hoje eu queria, só para a gente terminar, dar um exemplo prático de uma pessoa que trabalha comigo. Eu tenho aqui um assessor, o Jovino, que ele começou a trabalhar aos 18 anos de idade. E nesses 18 anos de idade ele conseguiu uma proeza, porque ele conseguiu contribuir durante todo esse tempo. Ele teve carteira assinada. Então, ele começou a trabalhar aos 18 anos, hoje ele tem 48 anos de idade, portanto, ele contribuiu já por 30 anos. Não é? De acordo com a regra atual, com quanto tempo ele iria se aposentar e mais ou menos com que valor do que ele contribuiu, e pela regra que vem, o que é que vai acontecer no caso dele? Ou seja, uma pessoa de 48 anos que contribuiu durante 30 anos, como ele iria se aposentar e como ele vai se aposentar no dia seguinte da aprovação dessa emenda constitucional. Perfeito, senador. Essa questão é fundamental da gente entender, porque alguns têm falado das regras de transição, que elas são muito rigorosas e pegam pouca gente, mas é importante a gente lembrar que, além de tudo, as regras de transição não têm a ver com o valor, ou seja, a pessoa que não está apta para se aposentar até a reforma ser aprovada, ela, na verdade, terá que se aposentar com as novas regras de valor. E essas regras, elas só pagarão, não é, 60% pelo tempo mínimo de contribuição, ou seja, por 15 anos, né? E além disso, a cada ano adicional, né? No caso do Jovino, ele tem 10 anos, 15 anos além do tempo adicional, ele receberia mais 2 pontos dessa aposentadoria. Mas qual é o grande problema além disso? Bom, as pessoas que só conseguirão contribuir pelo tempo mínimo de contribuição, elas só recebem 60% do valor, mas esse valor também é calculado em cima de uma média, não é? Que ela vai ser menor. Então, no caso do Jovino, se ele, por exemplo, começou a vida com, vamos dizer, com um salário de contribuição de R$1.000 e depois ele ganhou em média R$2.000, né? Hoje você poderia descartar esses R$1.000 e ficar com uma aposentadoria próximo dos R$2.000, R$1.800, R$1.700. Você não poderá mais, não é, descartar esses valores menores, prejudicando aquele trabalhador que começa a trabalhar cedo, como o Jovino, com salários em geral menores. Então, só o fato de você não descartar os menores salários para fazer a sua média de contribuição já retira aí alguma coisa em torno de 20%, né, do benefício que o Jovino teria. Então, quando você combina essa média rebaixada com o fato de que muitas pessoas vão contribuir por menos tempo, porque nem todas, como o Jovino, conseguem ficar o tempo todo no mercado de trabalho, é que você chega aí a uma redução que pode ser até de 50% da aposentadoria, mas no caso do Jovino eu creio que ela fique mais ou menos em torno de 20% de perda, né? Quer dizer, uma perda muito grande. Ele contribuiu quase todo o período dele em cima de alguma coisa como R$2.000, aqui na nossa hipótese, e vai ter que contabilizar contribuições menores de R$1.000 que ele teve no início da vida. Sim, mas fora isso também tem a questão de quanto tempo mais ele vai ter que trabalhar, porque ele trabalhou 30, não é?
pela regra atual, você tem que ter 35 anos de contribuição, pelo menos, e juntando com a sua idade, atinge uma pontuação. Por essa regra, quanto tempo a mais ele trabalharia, e pela regra nova, quanto tempo a mais ele vai ter que trabalhar. Então, provavelmente, pela idade do Jovino, ele não pegará as regras de transição mesmo para o acesso. Então, como o senhor colocou, ele precisa hoje, não é, de 35 anos de contribuição, e aí, se ele conseguir se aposentar somando, né, pelo sistema de pontos, somando idade e tempo de contribuição, se não conseguir, ele vai se aposentar lá com o fator previdenciário, mas com 35 anos de contribuição, independente da idade. Na nova regra, ele na verdade vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade. Então ele vai ter uma enorme perda, né? Vamos dizer que ele trabalharia hoje mais 5 anos, mais ou menos. Ele trabalharia até os 53 anos, né? Mais ou menos. Então ele iria trabalhar mais 12 anos. Então veja a situação, a combinação. Ele trabalha mais 12 anos, né? E para receber um valor menor, porque a média da sua aposentadoria considerará os salários menores, né? Então, realmente, a lógica é de restrição do valor das aposentadorias e do acesso, né? Fazendo o Jovino trabalhar mais esse período de tempo inteiro. Ok. É isso aí, pessoal. A partir da próxima semana nós vamos retomar e vamos tentar fazer pelo menos 2 ou 3 vezes por semana um bate-papo com alguém, pegando alguns exemplos. Não é? Hoje, onde você procurar, você tem possibilidade de fazer simulações da sua situação própria, mas se vocês quiserem também, podem mandar aqui algumas perguntas, não é? Pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp ou pelo Twitter e tal, que a gente vai tentar responder aqui com pessoas que vão poder dizer o que é que vai acontecer com você também. E nesse sentido, é bom ter essa informação para que você possa mostrar a outras pessoas quais são as repercussões dessa reforma sobre a vida de cada um de nós e aí fazer aquela pressão política para que o Senado não venha prejudicar a vida de ninguém. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.